boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Nonato Viegas, do jornal O Dia. Boa noite, Nonato. Boa noite, Ricardo. Deputado Rodrigo Maia, o senhor é presidente da Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputados. Há cerca de 10, 15 ou 20 anos, talvez, ouve-se falar em reforma política no Brasil. Geralmente, quando se tem crise, se pensa em se fazer uma reforma política no Brasil e se encara a reforma, se tem naquele momento a reforma como a panaceia de todos os males políticos do país. Novamente se volta a tratar da reforma política. A eleição do presidente Eduardo Cunha para a Câmara dos Deputados trouxe de novo, com mais determinação, o desejo, pelo menos de parte do Congresso, de se avançar nessa discussão. Eu queria começar com uma pergunta genérica. Agora é para valer? Acho que todas as vezes foi para valer. No final de 2006, nós aprovamos uma mini-reforma que acabou com o outdoor, acabou com algumas coisas. Eu, inclusive, que indiquei o relator, que foi, na época, o deputado Moreira Franco, foi indicação minha para o Aldo Rebelo. Então, mudanças pontuais foram feitas. O problema é que, algumas vezes, em momentos com mais interesse, se tentou fazer reformas completas. E não sairá do Congresso Nacional nenhuma reforma que trate de todos os temas. Quem achar que dessa vez você vai tirar 6, 7 temas, sistema eleitoral, financiamento, reeleição, coincidência de mandatos, corte de gastos, entre outros, se você achar que vai resolver todos eles numa PEC, numa emenda constitucional só, você pode ter certeza que nada será aprovado. Então, eu não sou daqueles que entendo que deva se colocar tudo no debate. Quais são os temas que, na sua opinião, devem avançar desta vez? Eu acho que tem que 2 temas fundamentais. É o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. Por que digo isso? Porque tem outros temas que têm consenso. Mas, na hora que você vai botar no papel como você vai transformar o consenso das vontades na prática, no papel, na emenda, vai ficar muito difícil. Vou te dar um exemplo. Há maioria absoluta para coincidência de mandatos. A maioria absoluta para o fim da reeleição com mandato de 5 anos. Com essas decisões, além dessas decisões, qual é a coincidência de mandatos? O tempo de televisão da eleição municipal, que é o maior tempo de televisão de todas as eleições do mundo, com a coincidência de mandato, você vai ter que jogar o tempo de televisão da eleição municipal nas eleições gerais. Como é que você fecha essa conta? O prefeito que foi eleito para 4 anos com direito a mais 4, ele vai ter 2 anos, ou que é inconstitucional, ou 6 que também é inconstitucional. O tempo de televisão hoje, que um partido como o PMDB tem... Vai ser o dobro de uma eleição coincidente? Não dá mais na grade. Não dá mais na grade. Então, o que acontece? Então, não vai ter tempo para a eleição municipal, é isso? Então, como é que faz? Que é a maior do mundo, vai ser a menor do mundo? Então, na hora que você vai botar 5 anos, acaba com a reeleição, todo mundo defende mandato de 5 anos. O que você vai fazer com o Senado? Você vai dar um mandato de 10 anos ou você vai fazer um mandato igual para todos de 5 anos? Será que os senadores vão aceitar? Então, todos esses temas que têm consenso, eles têm consenso na tese, mas na hora que você vai afunilar a prática... São consensos, meio consenso. Não, eles são consensos, mas o problema é que cada um tem uma ideia. A partir de 2020, então, porque é inconstitucional tirar o direito de um prefeito que já pode ser candidato à reeleição, ou um governador que já pode ser candidato, já foi eleito agora na última eleição e pode ser candidato à reeleição. Então, eu ficaria com os 2 temas, sistema eleitoral e financiamento de campanha, que são 2 temas muito polêmicos. Esses 2 temas, inclusive, não têm consenso, né? Eu acho que está caminhando para o consenso nos 2, eu aposto. Eu acho que está se fazendo um discurso muito forte, né? Principalmente o PT caminhando para o distrital misto e o PSDB já defende o distrital misto, mas eu acho que o que é possível de aprovar e que os deputados querem aprovar, e que acho que o Senado aprova também, é a mudança, acabar com o coeficiente eleitoral, com essa confusão para se montar a chapa de deputados e eleger os mais votados, que aliás é um pleito. É o chamado distritão, que são os mais votados. Há anos o eleitor reclama que vota num candidato e elege outro. Um candidato faz 100 mil votos, fica fora, um de 10 mil votos está dentro.
Mas, deputado, Então, essa é uma demanda... proposta, quer dizer, o PSDB discorda, ele quer o distrital misto. Eu não sei Pelo se menos a proposta discorda encaminhada como partido. pelo senador Aécio Neves, a comissão foi de distrital misto. Foi distrital misto. Não é essa a mas, proposta que o senhor defende. Olha, Ricardo, e que o PMDB defende. Em tese, eu também defendo o distrital misto. Mas eu estou reformando o sistema eleitoral brasileiro. Eu não estou reformando o sistema eleitoral alemão. Né? O ideal, do meu ponto de vista do PSDB, é o distrital misto. A proposta do PSDB é lista fechada para o voto de distrital misto. Eles vão no sistema coreano, que é um voto só. Né? Distrital misto. E a outra parte da bancada seria eleita por lista. Distrito e lista. Distrito agora, e lista. Na crise partidária que a gente vive, a gente vai dizer para o eleitor que agora ele vai votar no partido? Você acha que o eleitor... É isso que o eleitor brasileiro quer? A gente sabe que não. Por que o parlamentarismo perdeu? Quando o PMDB e o Brizola vieram e disseram, você vai deixar de votar no presidente do Brasil. Aí o presidencialismo ganhou. Então, não adianta nós queremos inventar uma fórmula que é o ideal. O ideal não é o possível. O possível é um passo à frente. Como eu disse, nós não estamos com ruptura de sistema e nós não estamos reformando o sistema americano, britânico, nada disso. Então, em cima do que nós temos, todo mundo diz, o sistema majoritário dos mais votados só existe em 2 países. O nosso só existe aqui no Brasil. Então, o que eu defendo é que entre a realidade e o sonho tem uma distância muito grande. Eu fico com a realidade. Eu quero um sistema que eu ouço. Por exemplo, hoje conversei muito com um deputado do PSDB. Ele defendendo o distrital misto. No final ele falou assim, Rodrigo, mas se o distritão for a voto, eu voto a favor. Por quê? Porque o deputado sabe que hoje a montagem de chapa é falsa. Hoje você tem candidatos de aluguel. Por que um candidato disputa uma eleição em 2010 pelo DEM e em 2012 pelo PCdoB? Em 2014 pelo PSDB? Por quê? Porque ali não há compromisso ideológico, partidário. O compromisso é a pessoa conseguir um espaçozinho no governo. Por isso que os governos montam chapas hoje com muita facilidade. E eu acredito que quando você acabar com essa montagem de chapa artificial e que é financiada, assim a gente vê pelo poder público, na maioria das vezes, que são os governos que montam as melhores chapas, porque na hora que eu ponho na oposição um bom candidato na chapa do DEM, o que o governo faz no dia seguinte? Já nomeia ele lá no distrito dele, lá no bairro dele. Então, para a gente ter uma chapa onde você invista efetivamente naqueles que têm chance de vitória e que têm ideologia, né, tem compromisso ideológico com o seu partido, a gente precisa dar um passo à frente. Deputado, e nesse momento, o passo à frente é o distritão. O que se fala, inclusive, cientistas políticos que foram ouvidos pela comissão, é que esse sistema ele enfraquece os partidos, que esse sistema favorece os candidatos com maior poder financeiro, porque tem condição de fazer campanha em todo o Estado, coisa que o de menor poder financeiro não terá condição de fazer, e não possibilita a renovação dos quadros. Por exemplo, se você tem uma afinidade ideológica com um determinado partido, mas não tem ainda visibilidade, é possível que você se eleja numa legenda que tenha um puxador de votos e tal, ou seja, mas ali haverá uma comunhão de posições ideológicas. Se você vai para uma votação dessa, em que o voto é absolutamente individual, não há a menor chance de você ter a prevalência de um grupo que defende uma tese e ocupar esse espaço, porque é aquele grupo, digamos, que não seja um grupo de muita visibilidade. Então, é quase impossível você furar esse bloqueio inicial. Vamos dar um exemplo, então, do Jean Willis, que foi eleito com 14 mil votos, pegou uma carona na eleição do Chico Alencar. E agora teve 140 mil votos. Naquele momento, já era uma pessoa desconhecida, tinha uma posição afim com a posição do PSOL, com a posição cuja maior estrela era o Chico Alencar, conseguiu se eleger. Depois, prestando serviços na Câmara, conseguiu visibilidade e então se firmou e se elegendo com votação própria. Isso seria impossível. Olha, Ricardo, eu discordo completamente. Sim. O caso do João Willis é um caso específico de um partido que tem ideologia, tem ideias claras, defesa de posições claras na sociedade. Então ele poderia não ter sido deputado federal, poderia ter sido vereador e depois seria deputado federal na eleição seguinte. Né? Mas o que acontece geralmente não é isso. É uma fórmula que hoje se cria pelo Estado do Rio, ou qualquer Estado, onde partidos pequenos com menos compromisso ideológico, eu não quero citar porque eu não quero né, prejulgar ninguém, vai se montando chapas onde você só pode entrar quem já teve no máximo até 5 mil votos. E essa equação é montada para essa eleição, para a seguinte. Eu poderia citar exemplos aqui, mas eu não quero criticar publicamente ninguém, mas eu tenho exemplos aqui na cidade do Rio que tem
partidos que montam sua própria chapa ligada ao governo ou não para a coligação, e cada eleição é a mesma quantidade de votos, 3 mil, 5 mil, 6 mil, não sai disso. E você tira do parlamento municipal, estadual ou federal pessoas que têm representatividade. Eu quero tirar mesmo quem tem pouco voto. Se eu não tiver voto para estar entre os mais votados, que eu vá fazer outra coisa agora. Eu quero no parlamento brasileiro, no estado do Rio ou na cidade do Rio, em qualquer outra cidade do nosso estado, eu quero aqueles que efetivamente têm representação verdadeira. Porque um cara que tem 3 mil votos, um político, né, e deixa de fora um que tem 20 na cidade do Rio, ele está tirando um que efetivamente representa o cidadão. E vou te dizer por que o poder econômico ele não terá a influência que teve até a última eleição. Eu concordo que sim, nesse sistema atual. Por quê? Porque na hora que você criar limites, que a gente não tratou ainda do financiamento, teto de gastos, né, uma campanha de deputado não pode custar mais que... Teve partido que gastou 8, não pode custar mais que 2. Uma campanha presidencial não pode gastar 80 milhões em televisão, só pode gastar 10. Na hora que você criar o limite de gasto, né, você está gerando o mínimo de condições para que todos possam disputar. Aí você vai dizer, e o Caixa 2? Caixa 2 não é problema meu, é do Ministério Público, da Polícia. Eu não posso fazer uma lei preocupada com Caixa 2. E acho mais, com a modernização dos sistemas de controle no Brasil, com a modernização, né, do sistema bancário cada vez maior no Brasil, que é um dos mais modernos do mundo há alguns anos. Né? Por que as coisas estão sendo pegas, as coisas da Petrobras? Porque os sistemas eles são muito, muito fortes. Hoje o COAF, né, que foi criado no passado. Então hoje é muito difícil a pessoa fazer dinheiro. Pode consultar as pessoas que trabalham em banco. Então uma campanha que custou 5 bilhões de reais, vamos dizer que você cria um teto, lá 1,5 bilhão no total agora. Aí você vai dizer, e por fora? Quero ver quem vai conseguir arrecadar 3 bilhões para um sistema de eleição no momento que, graças a Deus, os controles são muito fortes. Hoje, para você sacar 10 mil reais, o COAF, na memória, tem informação, o Banco Central tem informação. Então, acho que se nós fizermos um sistema com controle, tirando do processo de doação as empresas que têm contratos com o governo, que têm incentivo fiscal do governo, vai sobrar muito pouca coisa. Mas são essas que, do meu ponto de vista, deveriam continuar doando, porque são essas que ou vão doar por ideologia ou não vão participar do processo. Agora, o que aconteceu? Nós proibimos concessões e não proibimos prestador de serviço. Está aí o caso da Petrobras. Né? Se avançou demais num sistema muito liberal. Acho que se você restringir financiamento, criar teto, o sistema do distritão e com fidelidade partidária, você tem um modelo que não é ideal, mas é melhor que esse.